CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, seja muito bem-vindo ao CBN Professional. Eu sou o Tiago Barbosa, da CBN. Eu sou a Estela Campos, editora de carreira do Valor. Bom, o CBN Professional é uma parceria espetacular do jornal Valor Econômico com a CBN, em que a gente discute carreiras e negócios e chega agora, em 2025, na sua 10ª temporada. Bom, aqui você encontra dicas sobre gestão, negócios, carreira, tudo para inspirar você. Bom, lembra que você pode nos ouvir em qualquer aplicativo de podcast, tem o Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Castbox, etc., vários desses, mas também agora em vídeo no canal da CBN, no YouTube, no canal do Valor Econômico no YouTube e também no Spotify, também em vídeo. Puxa, quanta novidade, hein, É Thiago? isso aí. Bom, então você ajeita os seus fones de ouvido, aumenta o volume aí do seu celular, do seu computador, da sua TV, que a partir de agora a gente vai saber muito mais sobre os novos desafios da liderança. Bom, nosso convidado, um pequeno suspense no início, mas todo mundo já sabe, começou a sua trajetória sonhando em ser jogador de futebol, mas precisou abandonar os campos ainda na adolescência por falta de recursos. Com o apoio do tio, que patrocinou seu primeiro curso de inglês, ele ingressou no CIEE, onde teve a sua primeira experiência profissional em um call center. A partir daí, decidiu seguir carreira em tecnologia, conquistando certificações e um emprego na Tivit, antes de migrar para consultorias parceiras da Microsoft. Bom, em 2015, ele deu um salto importante aí a ser convidado aí para liderar a área de Customer Success da EF. A EF é uma empresa sueca especializada em educação internacional, com presença em mais de 50 países. Verdade. Bom, menos de 2 anos depois, ele já foi promovido aí a diretor de operações e em 2018 assumiu como diretor-geral da EF Corporate Learning para a América Latina. E sob a liderança do nosso convidado, a EF dobrou o tamanho da área corporativa na região, transformou o Brasil em um hub para as Américas. Em 2024, ele assumiu também a vice-presidência sênior da Effect Education, a divisão global da EF, responsável pelos programas de ensino de inglês, em parceria com governos, voltados a professores e alunos da rede pública. Bom, formado aí em computação, telecomunicação pela IBTA e com especialização em liderança pela Holt Astridge, no Reino Unido, ele também preside o conselho do MOVER, que é o Movimento pela Equidade Racial, e integra o IPO, que é o Young Presidents Organization. Bom, hoje a Estela e eu teremos o prazer de conversar com o Eduardo Santos, que é vice-presidente sênior da EF. Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Estela, Tiago, obrigado, um prazer participar do podcast que a gente comentava aqui antes do início das gravações, né? O consumo hoje de podcast é uma realidade para os executivos, para os profissionais, para quem está buscando uma carreira, mas obviamente as pessoas vão buscar reputação, vão buscar informação e conteúdo que de fato possa aportar nas suas tomadas de decisão, e acho que aqui, sem dúvida alguma, é onde a gente encontra esse conteúdo. Obrigado pelo convite, prazer participar Nós com que vocês agradecemos. hoje. Imagina, obrigada a você por estar aqui, né? Dividindo aí seus conhecimentos com a gente. Bom, vamos começar essa conversa sobre a tua liderança, né? A EF no Brasil dobrou de tamanho, né, na área corporativa e se tornou um hub global aí, B2B. Como começou essa virada aí de chave e qual foi a estratégia, né, por trás dela e por que, né, Brasil, né, acabou se tornando esse hub? Bom, a companhia, nós ainda somos uma empresa privada de capital familiar. A família fundadora da EF segue no controle dos negócios, né? Ensinar uma experiência de aprendizado de línguas para adultos sempre esteve presente na nossa história, desde a nossa fundação. Obviamente, alguns mercados, como o mercado brasileiro, que historicamente tem dificuldades de promover pessoas que consigam se comunicar em inglês com confiança, apesar do inglês ser uma competência que é lei, é ensinado na educação básica como lei, né? Todos os nossos jovens, a partir do ensino fundamental 2, têm o inglês lá como obrigatório na sua jornada. Os executivos chegam para o mercado de trabalho nem sempre conseguindo ser a sua melhor versão em inglês.
se comparado com a sua melhor versão em português, né? Nós, obviamente, estamos numa indústria que tem diariamente novos players entrando, prometendo fluência em inglês em 6 meses, fluência em inglês em 12 meses, né? Inglês é uma competência social que leva tempo para você adquiri-la, é uma competência que precisa de prática, não é uma competência que você aprende só pela aquisição de conhecimento. E as companhias, historicamente, sempre tentaram encontrar um mecanismo para engajar os seus profissionais a embarcarem nessa jornada. Porque você, com seus mais de 30 anos, já tentou aprender inglês muitas das vezes, chegou lá e chegou a hora de aparecer em inglês e a companhia tem esse desafio, né? Nós acreditamos no Brasil como um destino óbvio da companhia, nós estamos aqui desde 87. Mas é curioso o Brasil ser o hub, sendo que ele é de um único idioma diferente da América do Sul O Brasil toda, né? conquistou essa posição de hub regional, dado o crescimento do negócio aqui para empresas de governo ou empresas privadas, né? E a ideia de colocar o Brasil como hub foi acompanhar uma tendência que a gente observou dos nossos clientes um pouquinho no pré-pandemia, mas durante a pandemia, de fazer com que as suas companhias colocassem aqui em São Paulo ou no Brasil a sua liderança para a América Latina, né? Brasil e México talvez são os países que recebem os headquarters, né? Os escritórios, os quartéis generais das companhias. O que nós pensamos foi, bom, vamos seguir a tendência dos nossos clientes. Se a decisão está em São Paulo para a América Latina, é perto da decisão dos nossos clientes que nós temos que ficar, né? Então, dado a nossa aquisição rápida de novos clientes, que em sua grande maioria são empresas multinacionais que operam além das fronteiras dos seus quartéis, dos seus escritórios-mãe, a nossa ideia foi fazer com que o Brasil pudesse exportar conhecimento para o restante da região, né? E, obviamente, consolidar o investimento em treinamento e desenvolvimento para inglês dessas empresas. O que a empresa quer, no final do dia, é ter uma métrica única de acompanhamento da evolução dos seus investimentos, né? Do retorno dos seus investimentos. Então, conseguir ser uma companhia que consegue atender em diferentes países da região, mas estando próximo de quem toma a decisão aqui no Brasil, foi o que determinou o Brasil como um hub regional da IF. Agora a EF, ela sempre trabalhou ali, né, com o consumidor. Essa mudança para o B2B aí, como que foi se preparar essa equipe, né, é um novo tipo de cliente, né? Como é que funcionou internamente isso para vocês? O canal de consumidor final, ele segue sendo um grande canal para a companhia, né? A busca pelos cursos de intercâmbio da EF é o nosso Eu tive produto. carteirinha da EF nos anos 90. Olha só. De onde você viajou com a gente já? Fui para a Alemanha, num intercâmbio, num castelo, gente do mundo Olha inteiro. Foi uma só. baita experiência. 97. Nós ainda temos 611 escolas próprias ao redor do mundo que recebem alunos de alguma parte do mundo buscando um aprendizado de uma nova cultura ou de um novo idioma. Você vai aprender alemão, imagina. Mas se você quiser aprender espanhol, você pode ir tem 3 escolas na Espanha, ou na Costa Rica, ou no Equador. Então, o intercâmbio cultural na nossa história e na nossa visão é uma das melhores maneiras de você conhecer uma nova cultura e aprender um novo idioma. Então esse segue sendo um grande negócio para a gente aqui no Brasil e na América Latina. Agora, esse tipo de experiência ele não é escalável. Numa empresa com mais de 10 mil funcionários, você não consegue enviar 10 mil funcionários para Boston, né, ou para Oxford, aprender a ter 3 semanas de intercâmbio, né? Então, como é que a gente traz tecnologia e uma visão de gestão de projetos para fazer com que essa liderança de pessoas possa acompanhar a jornada de desenvolvimento das suas pessoas, é de onde nasce a nossa divisão corporativa, né? Hoje nós operamos essa divisão nos 54 mercados que a EF está, 32 mercados, a gente opera a divisão corporativa, nós temos alunos em 174 países estudando inglês conosco através das nossas soluções digitais voltadas para empresas, né? Então, obviamente, era um caminho natural. Agora, construir times
que preparados entendem. para lidar com essa outra, é uma Nossa outra linguagem, né? curiosidade É mesmo, uma né? outra linguagem. Nós acreditamos em times especializados naqueles produtos e serviços, né? Então, o time que interage com empresas privadas ou com empresas de governo, ele está completamente segmentado do time que atende o consumidor final. São equipes que têm alguma interação no nível de gestão, mas no dia a dia são pessoas que voltadas para o mercado privado, né? Esse time está sob a nossa liderança. Tem uma curiosidade nesse time interessante. A nossa liderança B2B no Brasil, ela é toda composta por mulheres. Nós temos uma Pessoal. vice-presidente, 5 diretoras reportando para ela. Isso foi feito de maneira assertiva, foi uma busca por isso, ou aconteceu? A nossa história nesse campo da igualdade de gênero, ela vem desde a nossa fundação. 72% do nosso board é composto por mulheres Olha só, na é um Europa. percentual bem alto se Esse é um- comparado à média, né, mundial. Esse é um número extremamente Bem alto mesmo. alto e singular pelo que a gente vê no mercado. Isso aconteceu de forma muito orgânica desde as ideias iniciais do nosso fundador. E essa é uma curiosidade, ou é um dado interessante da nossa liderança aqui no Brasil, né? Nós temos lá nos nossos valores e cultura 2 elementos que eu acho que essa liderança feminina me ensina diariamente. Primeiro é qualidade e atenção a detalhes. Atenção a detalhes e ser obcecado por qualidade na interação conhecida como B2B Uhum. é algo que diferencia um competidor do outro, né? Ou uma oferta da outra, né? Então esse é um dado que eu tenho orgulho absurdo de mencionar sempre que possível, porque a construção de time passa por essas cinco executivas que tocam lá uma operação extremamente importante para nós. Que bacana. Agora, Eduardo, você disse que aposta e defende a coisa do atendimento de equipes especializadas. Sim. Então, tem o atendimento especializado, imagino, para o consumidor final, para as empresas B2B, e aí o desafio governo também deve ser um outro mundo, né? Como cliente, como atendimento, né? É interessante porque uma companhia privada, quando está perdendo mercado, ela não necessariamente relaciona a falta de habilidade em se comunicar num outro idioma com os resultados difíceis que ela está vivendo naquele momento. Mas é verdade que quando você vai para um ambiente multicultural e você não consegue transmitir confiança, e o ambiente multicultural ele é, na maioria dos casos, realizado através do idioma inglês, né? Um japonês e um alemão, eles vão convergir para um único idioma, né? Uhum. As companhias, quando percebem esse dado, elas passam a investir de forma muito estratégica e tratar essa competência não como um investimento de benefício, mas sim como um investimento importante na sua estratégia de treinamento e desenvolvimento. Porque eu imagino que as empresas percebam que elas precisam disso, né? Elas As sentem empresas, quando carência no elas Brasil observam entre que os seus- investimentos aconteceram e as pessoas continuam sem confiança, é a hora que ela busca um especialista para contar como que essa mudança deve acontecer. No governo não é diferente. Nós também decidimos que uma equipe dedicada para atendimento a governos, Setor público é setor outra conversa. a nossa atuação no setor público, ela sempre esteve, eu brinco que da porta para dentro das empresas públicas, a gente sempre treinou servidores públicos em inglês, né? Os controladores de voo da Força Aérea, os executivos do Banco Central, são grandes clientes da companhia. Mas a nossa atuação atual está acontecendo no setor público na sala de aula. A gente, nesse exato momento, tem conseguido apoiar governos estaduais e federais ao redor do mundo em transformar o jeito como os alunos aprendem inglês no ensino público. Ou seja, numa sala de aula de 8º ano do Ensino Fundamental 2 aqui em São Paulo, nesse momento, os alunos têm uma experiência individualizada de ensino por meio da tecnologia, onde o professor
passa a ser um verdadeiro mentor da sala de aula, ao invés dele ser aquele responsável por entregar um conteúdo para uma sala com 45 alunos, onde cada um vem de um nível de inglês, cada um de um nível da sociedade. Matemática e português é difícil, inglês é E mais diferente ainda. Você Né? precisa fazer com que eles pratiquem o inglês numa sala com 40 pessoas. A tecnologia veio para ser uma grande aliada do professor, dá para o aluno um jeito de aprender diferente, onde ele aprende por meio de um laptop, de um tablet ou de um celular. E por meio da metrificação de dados, o professor consegue saber entre a Estela e o Tiago qual que é a jornada e aonde esse aprendizado vai levá-los até o final do ano acadêmico. Nós estamos com 4,2 milhões de alunos nesse exato momento, estudando conosco em 6 estados da federação. Nossa, É, bastante Isso é abrangente. uma mudança de escala brutal, né, para o negócio de vocês, né? Foi uma mudança importante. A gente iniciou no ensino de inglês online há 30 anos, 32 anos. Nossa primeira experiência com inglês online foi numa JV com a Apple, lá em 98, onde a gente tentou, por ideia do fundador, democratizar o intercâmbio, né? Se a pessoa não pode viajar a Boston, a gente leva o professor de Boston através da internet para ela. Uhum. Agora, pegando esse seu gancho aí da tecnologia, né? A EF, ela passou a adotar a inteligência artificial como um componente aí, né, dos processos de ensino. Como é que funciona isso na prática? Como é que tem sido a relação de vocês com isso? Bom, primeiro era nossa responsabilidade ser um player importante da indústria de educação a adotar a tecnologia, né? A nossa história acadêmica, a nossa reputação de entrega de resultado lá na escola de Boston, a gente não poderia deixar essa reputação não ser pioneira e não liderar a transformação na indústria de educação. A gente já está há bastante tempo entendendo qual que é o papel da inteligência artificial, tanto para o aluno quanto para o professor, mas de maneira bem objetiva, o papel dela hoje, ou a capacidade dela nesse momento, é de conseguir entregar para você, Estela, de forma muito customizada, uma interpretação de como que estão os seus estudos até agora e o que você precisa fazer para melhorar nos próximos 15 dias. Ela te devolve, com base na sua interação com uma IA generativa, né? Ela interpreta os seus desafios de gramática, os seus desafios de compreensão oral, os seus erros, a sua lentidão numa eventual produção de resposta, e ela produz esse feedback de maneira personalizada e te dá os próximos passos para você ir direto ao ponto de onde você não necessariamente foi bem. Curiosidade, pura curiosidade mesmo. Ela analisa a construção também da gramática na frase quando você está... Ela analisa e ela te entrega não só a correção, mas o que você deve prestar atenção na tua próxima tentativa de construção. Isso, obviamente, só é possível porque ela precisa aprender muito rápido, com base numa quantidade de dados que poucas companhias têm essa coleta pelo volume de alunos que elas possuem, né? A nossa base de dados de aluno é muito grande e ela está aprendendo muito rápido. Ela consegue, por meio dos milhões de dados disponíveis, saber como que um brasileiro comete erros ao falar uma sentença no passado versus um indiano. A gente falava do indiano agora há pouco. Né? E aí, por uma determinada cultura, ela já consegue criar um plano de aula específico para aqueles erros que são comuns, ou para aqueles erros que os dados têm dito que são comuns. Né? E hoje isso já não está mais disponível só para os nossos alunos corporativos, está disponível também para os alunos, para esses 4 milhões de meninos. Na rede pública também. Na rede pública, né? O que é uma fronteira que a gente está próximo de atravessar. Ela tem muito ainda a aprender. Há, obviamente, o debate sobre a privacidade desses dados e que companhia é essa que põe a inteligência artificial para aprender com dados aleatórios de milhões de alunos. Como é que nós tratamos isso, né? Esse é um grande debate que eu acho que nós, como companhia, temos que ser vocais em sim sermos muito fortes no que diz respeito à privacidade desses dados. Né? Mas, se esse campo for bem controlado, bem regulado, a experiência de aprendizado, a gente pode estar no momento onde a gente vai definitivamente transformar o jeito como as pessoas, primeiro, têm empatia com o idioma. Aprender inglês não é fácil. E não acontece do dia para a noite. Né? Exato.
Mas ainda falando de tecnologia e a preocupação com a inteligência artificial, acho que de quase todas as empresas é o quanto que isso também não transforma o seu negócio de me tornar menos importante ao longo do processo, tipo, substituir pessoas, substituir parte do que eu entrego para o meu cliente. Eu brinco que na nossa a nossa ideia de futuro é que a inteligência artificial não vai substituir o professor, mas ela vai sim substituir aquele professor que não aprendeu inteligência artificial. Acho que serve para todos nós, né? O professor. Nós continuamos contratando professores, nos nossos 52.500 funcionários no mundo, 22.200 são professores, né? Eles podem estar numa sala de aula física, eles podem estar ensinando inglês por meio da internet, né? Esses professores estão espalhados em países. A gente só contrata professores nativos no idioma inglês, então ele precisa estar num país que tem o inglês como língua mãe. A gente segue crescendo nossas escolas presenciais de intercâmbio. Então a nossa aposta não é em substituição desse humano, mas sim fazer com que esse humano nos ajude a gerar maior aprendizado para a inteligência artificial, para que ela seja uma aliada dele, né? Há outras corridas no mercado. Existem teses no mercado de que a IA vai sim substituir o professor por completo, né? Existe uma escola em Austin que ela é completamente não dependente de professor. É uma escola muito boutique. Conversava sobre essa case semana passada. Muitos dos executivos brasileiros que vão para o South by Southwest, né, tiveram a oportunidade de conhecer essa escola. É uma escola de 150 alunos, onde o aluno ele é autossuficiente. Ele busca o conteúdo, a IA promove o calendário de aulas na semana. São teses, Tem que ter são uma laboratórios. disciplina enorme, né? Eu acho que é alguma coisa da experiência, né? Eu acho que o papel do professor muda, né? Vai mudar. Nesse novo contexto, né? Sim. Ele sai ali do papel de quem tem as respostas para ser um facilitador ali dessa experiência que vai mudando, né? Exato. Mas a experiência vai avançar. E eu acho, como você falou, né? Ele que vai ter que correr atrás para entender como que ele vai usar isso aí de uma forma, né? Porque eu acho que a experiência, a abordagem humana ainda é uma coisa que vai fazer diferença lá na frente, eu acredito. Eu acho que não muda para o professor, muda para todos nós. A nossa experiência com a tecnologia, a nossa experiência com esse ambiente de conversa, ela vai ser sim desafiada, né? A disrupção vai estar cada vez mais presente, né, Tiago? A gente falava, o podcast antes da pandemia não tinha vídeo. Podcast Não, hoje, tudo vai avançando não é muito isso? rápido, né? Os hábitos também se Os transformam hábitos muito mudam. rapidamente. Agora, né? eu tenho lembranças do meu professor de inglês. É isso que a gente ia te perguntar agora, da tua história, Eu né? tenho. Porque você teve uma experiência ali, né? Que o seu tio bancou o seu curso de inglês. Isso, de alguma forma, essa vivência, né? Te influenciou para o líder que você é hoje, do tipo de negócio que você está liderando? O esporte, eu acho que é a grande sacada de coleta de conhecimento e de experiência. Eu tive o prazer de viver o esporte dos 8 aos 15 anos, né? O futebol é um ambiente muito democrático, você tem garotos extremamente vulneráveis, vindo de lugares extremamente escassos, de altíssima pobreza, e você tem garotos lá dormindo embaixo da mesma arquibancada de famílias que estão lá patrocinando, né? E estão lá todos juntos. Acho que a primeira experiência de liderança ali é que o egocentrismo num ambiente de trabalho ele prospera pouco, né? Se você, por mais capaz que você seja, se você não conseguir jogar em time, e se você como líder não tiver a humildade de saber que você precisa de líderes e de times fortes, para mim acho que é uma máxima que o futebol me ensinou, né? E aí do futebol eu vou para um curso de inglês, porque não tinha o que fazer, né? Ia para o ensino médio, ia para aula de manhã e o restante do meu dia era futebol, né? Futebol todo dia, Que era e viajava treino, no final de semana. Viajava, ia para os campeonatos. E aí, Mas fala o time aí, né? Porque o pessoal tá O último querendo time saber. foi a Portuguesa Santista. o né? último foi, mas eu vários treinei times, né? no Guarani, Guarani. fui pro Sport, Recife, fui pra Ponte Olha só. Preta. Nossa. O pessoal me E a sua levava. família te acompanhando, né? Pô, a família sonhava mais do que eu. Eles achavam que eu jogava melhor futebol do que eu. No final, descobri que eu não era tão bom assim, mas
E aí o meu tio teve uma analogia ótima. Ele tá lá, tá vivo até hoje, mora na mesma casa até hoje. Ele falou, cara, é o seguinte, se você não aprender inglês, é engraçado, ninguém tinha feito um curso de inglês até aquele momento. Então ele foi muito sábio na analogia dele. Falou, olha, todos nós aqui da família somos empreendedores do bairro. Aqui no bairro, as competências que a gente precisa, a gente já sabe. Tá? Um pouco da contabilidade. Sabe o que pouco você precisa fazer para ser um baita empreendedor do bairro. Uhum. Para você extrapolar a fronteira do bairro, você precisa de algumas competências. Né? Tenho certeza que você não vai extrapolar só o bairro, você vai ser um garoto que... Qual era o bairro? A família toda está na cidade Patriarca, na Zona Leste, na belíssima Zona Leste de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Uhum. Né? E ele plantou na minha cabeça a ideia de que eu deveria buscar Uhum. expandir fronteiras, eu deveria furar minha bolha, né? E aí ele falou o seguinte, olha, se você não aprender inglês, você vai jogar sempre a série C, série D da tua vida. Usou uma psicologia do futebol aí, né? É. Tem algumas competências que os executivos da série A, os grandes líderes, eles construíram, desenvolveram. Essa é uma delas, custava R$ 84 um curso no FISC, na época. E passei 5 anos indo para a escola de inglês. Não tinha nada para fazer à tarde, né? Ficava na escola de inglês, fazia aula e ajudava, né? Ajudava as outras professoras, ajudava a recolher as cadeiras. E esse ambiente de construir uma competência que ela era mais social, algo que eu sempre tive muita facilidade também, apesar de muito introvertido, quando preciso me comunicar, nunca tive grandes desafios, né? E aí o inglês veio para minha vida, depois fui aprender tecnologia, fui aprender codificar, fui aprender... Pois é, você tirou várias certificações, né? Como a gente Deixa eu contou aprender aqui. outros idiomas, né? Em Tem uma código. história de vida... O idioma da tecnologia. Tem uma história de parte da nossa vida lá, que minha mãe precisou trabalhar, precisou sair de casa para trabalhar, e é a primeira mulher da família, não ser a dona de casa e tal, as tias estão todas lá, e ela foi ser corretora de seguros. Naquela época a conquista de novos clientes se dava por panfletagem no semáforo, né? Então a gente ajudava minha mãe a preparar os panfletos para que na segunda-feira de manhã ela fosse lá com o BIP, tinha o número do BIP no plano. E numa dessas experiências de preparar panfletagem num domingo, na casa de uma amiga dela, eu vi o filho dessa amiga dela saindo para trabalhar escoltado de casa. Falei, cara, isso é sensacional, eu quero sair para trabalhar escoltado de casa, é a coisa mais fancy, elegante. Como é que faz, né? Ele era um analista de mainframe de um banco na época chamado Unibanco, né? E ele foi dar manutenção numa estação de mainframe do banco. E falei, cara, Foi escutado, né? eu preciso. Isso é a coisa mais... E aí, bom, ele me deu algumas dicas. Foi também um grande Uma habilitador inspiração, da né? minha vida, porque ele pagou as minhas primeiras bolsas. Eu ia lá numa empresa chamada Sun Microsystems, na rua Alexandre Dumas, em frente a uma empresa chamada Accenture, tinha lá uma empresa grande. E Lá na Chácara Santo lá Antônio, na na Zona chácara, Sul de eu São fui lá Paulo, né? eu fui lá fazer cursos de codificação numa linguagem chamada Java. Né? Então, meus Todo primeiros... mundo gostava, os programadores tinham as xícaras da Java. Isso. Java e tal, né? Então fui aprender COBOL, fui aprender Java, fui conhecer C++, fui aprender linguagem de programação, e aí a história em tecnologia começou. E esse teu background de tecnologia te ajuda até hoje, né, no teu dia a dia? A transição da carreira de tecnologia para vir para uma empresa que vende inglês foi muito engraçada. Eu vou deixar minha carreira de lado para ir vender curso de inglês, né? Como é que vai ser O isso? que te motivou nesse momento? O processo seletivo da EF foi muito importante. Eles me conquistaram em duas coisas. A primeira, a nossa cultura é uma cultura de consenso para tomada de decisão. Então, eu fui exposto durante as entrevistas a casos de simulação reais do cargo que eu ia ocupar. Então, eu tive lá 4, 5 semanas de entrevista, sendo entrevistado por pessoas do mundo inteiro. Então, esse ambiente multicultural foi o meu primeiro choque. Falei, pô, tem alguma coisa aí. Eu achava que eu sabia falar inglês, inclusive. Quando eu me vi numa situação falando com diferentes culturas, onde o body language faz a diferença, o vocabulário é diferente quando você fala com o nórdico, se comparado com o americano. O consenso da ideia, a construção da ideia é diferente. Aquilo ali me chamou muita atenção. E a segunda foi me ver nessa história, né? Eu acho que a educação, todo mundo fala que ela é muito importante,
Isso não é uma discussão para o Brasil. Mas a gente continua com muitos problemas na nossa educação. Precisamos investir, mas não investimos, né? A gente tem bilhões de reais disponíveis, né, do orçamento público para educação no Brasil, né, e ele ainda é um problema. Então eu me vi ali numa oportunidade de ser um agente, né, dentro do nosso cenário micro da IF, um agente de transformação através da nossa atuação na indústria, né? Mas foi difícil deixar a tecnologia. Agora, a tecnologia voltou para o meu A encontro. tecnologia voltou para você, voltou para mim, para ele, A para todo mundo. tecnologia está presente na nossa vida e, obviamente, isso dá muita facilidade para quando a gente está num debate profundo sobre inovação, construção de times onde a gente precisa errar rápido, testar coisas. O fail fast. Esse background, eu acho que ele ajuda, sem dúvida alguma. Legal. Mas assim, uma coisa que me chamou a atenção, toda a sua trajetória, é isso. Você morou em diferentes cidades, atrás do sonho do futebol, e teve uma série de experiências que você não necessariamente precisou morar fora do Brasil para dentro do mesmo país, na mesma cidade, conhecer muitas realidades diferentes, né? Isso te ajuda na liderança hoje? Sem dúvida. A minha formação lá em redes de computação e em ciências, né, quando eu fiz as duas graduações, eu sabia que em algumas das salas de reunião que eu visitava eu não era o melhor tecnicamente. Tinha caras muito bons do meu lado, pô, gente de Stanford, Harvard, né? O ambiente Microsoft, ele foi um ambiente que me trouxe, pô, me deu a oportunidade de conhecer gente muito boa, muito bem formada. Mas conseguir me comunicar num ambiente em inglês, através de uma simples conferência, me dava uma baita exposição. Eu não precisei necessariamente sair do país para conseguir conquistar primeiro essa confiança, né? E nas vezes que fui morar fora, em Barcelona e tal, o domínio da confiança ao me expor num outro idioma foi fundamental, foi assim, mas não foi um skill tão intencional, ele foi orgânico, foi a bolsa do tio, depois foi o acesso à tecnologia que é assim até hoje, né? Existe 89% do conteúdo que é disponibilizado na internet, ele é disponibilizado em inglês e muitas das vezes ele não é traduzido para o idioma local, e quando ele é traduzido às vezes errado, com vieses, para a realidade local. Então, consumir de maneira muito qualitativa em inglês o que eu precisava consumir, pô, foi o que acho que moldou muito a minha trajetória até hoje. E a experiência pessoal, quando você traduz isso em propósito, em dia a dia, em como liderar, torna a carreira, ou torna as entregas um pouco mais saudáveis, né? Você tem uma vida um pouco mais feliz. Agora, falando em propósito, né? Você tem um trabalho aí grande no Mover, né? Que a gente contou aqui no começo. Sim. Conta pra gente o que é o Mover e, assim, como é que você vê o engajamento aí das empresas brasileiras, né? Comprometidas aí, porque é um movimento por equidade racial. Quais os maiores desafios, né? Para que essa diversidade racial, a inclusão, ande, né? De uma forma efetiva. O meu primeiro contato com a pauta racial, com essa agenda, né? Na IF nós sempre recebemos muitas propostas, as companhias buscam a gente para vários tipos de patrocínio, mas o meu primeiro contato foi me reconhecer um homem negro, que até os meus 31 anos de idade eu não tinha tido esse letramento. Caramba. Isso nunca foi um assunto na minha casa. Depois de muito tempo eu fui entender o porquê, né? Meu pai sempre me preparou para entregar 230%, porque ele já sabia que eu ia sofrer, né? Que minha cor de pele poderia ser um fator de tomada de decisão ou de avaliação do meu perfil antes de eu me expor, né? Então minha família topou me blindar de um problema que está nos cantos dos nossos escritórios, né? As agressões racistas, o ambiente que privilegia sempre o mesmo perfil, sempre o mesmo estereótipo, né, de profissional, ele está presente no nosso. E foi criado por nós, executivos, as nossas companhias são responsáveis por esse cenário, né? Foi numa agressão racista que eu acordei
determinado dia lá eu fui confundido com um manobrista. Tem uma história que eu contei ela poucas vezes, mas esse fato aconteceu. Eu era o único homem negro entre 5 homens, os outros 4 eram brancos, e a chave foi entregue para mim, assim, na frente do nosso escritório. E esse dia foi o dia que eu abri um baú lá de agressões racistas que eu havia vivido na minha vida e nunca tinha parado para pensar, nunca tinha parado para refletir. Minha conscientização, meu letramento nasce aí. E o Mover, a EF foi convidada para ser uma empresa associada a Mover, então nós somos uma associação sem fins lucrativos formada por empresas privadas que decidiram assinar um compromisso público para conquistar juntas 2 metas. Nós temos a primeira meta, que é construir ou ofertar ou criar 10 mil posições de liderança para pessoas pretas ou pardas dentro das nossas companhias até 2030. Essa é a nossa primeira grande meta. E a segunda é gerar 3 milhões de oportunidades para pessoas pretas ou pardas no Brasil por meio de empregabilidade, educação, atuação na cadeia de fornecedores das nossas empresas, né? O Mover foi criado por 6... Quantas empresas? Hoje nós somos 62 companhias signatárias do Mover, 61 companhias. Essas companhias têm um funding anual, né? Essas companhias têm lá uma cota de investimento. Nós somos sócios de um estatuto, onde os 61 CEOs têm votação sobre as tomadas de decisão. A nossa estrutura é formada por um conselho de administração, da qual eu estou como presidente no 2º mandato, e lidero 8 CEOs, dentre eles CEOs da L'Oréal, CEO da L'Oréal, CEO da Alpargatas, da PepsiCo. São Um trabalho de liderar líderes aí. liderar pessoas, amigos. E o Mover tem uma diretoria executiva, né? Então, um time contratado, tem lá uma diretora executiva, a Natália Paiva, que faz um trabalho espetacular, né? E nós foi a 13ª companhia a chegar ao Mover. O Mover começou com 6 empresas, Ambev, Mondelez, PepsiCo, General Mills, fundaram o Mover naquele final de semana do assassinato do Carrefour. Aquele final de semana foi o final de semana da fundação, onde os 6 primeiros CEOs, todos homens brancos, tomaram a decisão de atuar dentro de casa. Bom, nosso engajamento vai acontecer onde a gente tem a caneta, onde a gente pode fazer verdadeira transformação. Isso me chamou muita atenção quando eu fui convidado, né? Fui convidado pelo Liel, à época CEO da Mondelez, hoje CEO da Alpargatas, e o convite veio pela nossa crença de que inclusão racial passa por educação, passa por garantir que a formação de grandes líderes deve ser calçada numa boa trajetória formativa. Então, e o idioma inglês é uma baita barreira para o executivo negro no Brasil, né? A maioria deles vem de escolas públicas, como eu vim de uma escola pública, onde o ensino desse ambiente de escola pública não necessariamente produz tantas pessoas que consigam se comunicar em inglês com confiança. E o movimento já vai para o seu quase 5º ano, né? Estamos fechando o 5º ano. Nós geramos no ano passado mais de 2.200 posições de liderança dentro das nossas companhias. Liderança considera-se cargos de gerente para cima. Então, geramos. Isso é muito legal. Ou seja, as empresas que estão signatárias, elas reportam para o Mover o andamento dessa meta que vocês têm até 2030. Essa equidade em posições de liderança. E esse é nosso alvo, né? Nosso alvo é fazer vice-presidentes, presidentes, CEOs negros, né? Somos 2 CEOs negros no Mover até agora, somente eu e o Maurício da Bayer Crop Science, Que né? já esteve aqui também com a gente. Maurício, que tem uma história, acho que contou um pouco da história dele, né? Então nossa meta e geramos ano passado mais de 200 mil oportunidades de emprego e de capacitação para pessoas pretas no Brasil, né? Nós juntos empregamos mais de 1,4 milhões de funcionários, né? Essa coalizão. Então a nossa fala ela é relativamente poderosa pelo número de pessoas que a gente lidera, pelo orçamento que a gente tem nas nossas companhias. Então
Mas imagino que o projeto é crescer, tentar trazer mais companhias para esse A gente esse está numa setor. prospecção ativa, esse é o trabalho lá da Natália, né? E nessa prospecção, como responder quando um CEO fala, mas é muito competitivo, não posso abrir mão disso, eu preciso ter 100% dos melhores possíveis? Qual que é a resposta que tem que dar? A gente, a gente tem alguns tons para essa resposta. Mas acho que tem duas coisas. Primeiro, o Brasil, equidade racial, ou refletir a nossa população dentro das nossas companhias, é quase que licença para operar, na minha visão. Deveria ser. Deveria ser. E acho que essa é a nossa busca, né? Não conseguir visualizar o Brasil na tua liderança Até para você entender o seu consumidor final, né? nos traz dificuldade de compreender como que essa ausência de letramento pode ser sustentável ao longo prazo, caso essa companhia tenha o interesse de continuar crescendo no país. Então, licença para operar é uma primeira coisa, é por isso que a prospecção do Mover é no CEO, né? Ela é no executivo principal, para que ele precise embarcar. Do contrário, há um desafio aí de engajamento. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda, para além dos estudos de que diversidade e inclusão gera os resultados, né? Eu acho que a gente tem, assim como inovação, a gente tem algumas pautas que elas não são mais se eu vou fazer. Elas, para você continuar atraindo os talentos que de fato vão trazer as soluções para os problemas que a gente tem, que não necessariamente a solução está dentro de casa, essa companhia precisa ser sólida e genuína naquilo que ela pretende, né, naquilo que ela pretende investir. Eu acho que a pauta de diversidade como um todo não é uma discussão mais. Agora, num país que tem mais de 56% da população que se declara preta ou parda, se a gente quiser buscar talento nos mais diferentes locais do país, a nossa liderança precisa estar literalmente comprada com essa agenda. E se a gente pensa na representatividade das mulheres negras em cargos de liderança, então Aí, é um sim, né? número assustador. Acho que é 0,4% no Brasil. É isso. É uma coisa muito, assim, é um tema que precisa ser levado bastante adiante, né? E a gente não consegue mais, respondendo você, Thiago, a gente não consegue mais manter o discurso de que não dá para encontrar talentos, de que é difícil, né? Eu abro meu processo seletivo, eles não vêm. Se eles não vêm, o problema não é o talento. O problema é a resposta que o talento está te dando de como ele enxerga a tua companhia. Né? Se o teu pool de talentos negros ou de mulheres negras não está na shortlist, tem sim um problema de letramento da tua liderança, mas também tem uma análise a ser feita de como que a sociedade está olhando para você, como é que você está se comunicando em relação a esse tema, como é que as ações que você acampou dentro da companhia produziram resultado. Né? E tem aquela questão também, né? O talento não precisa vir perfeito e 100% pronto, pronto, né? 100% pronto, né? Assim, você também pode pegar, né, aquele talento que veio da rede pública, que tem uma deficiência, como você falou, sei lá, do inglês, e você tem que ter essa disposição também de preparar outras pessoas, né? Tá aberto para isso. Nossas companhias não estão prontas para o que está por vir aí daqui 3 meses. O nível de a velocidade da mudança que a gente está vivendo, por natureza, o CNPJ não necessariamente está todo pronto. Tem surpresas que estão pelo caminho, né? Nós tivemos algumas guerras nos últimos anos. A gente teve uma pandemia nos últimos anos e a gente teve que correr para se adaptar, né? Então, a solução para esses potenciais problemas está lá fora, né? E essa ideia do que é o talento pronto, isso Isso está em transformação. Qual é o né? talento pronto, né? Ninguém tá pronto. Engraçado esse tipo de desenho que a gente faz, né? Mas tem, né? Tem Mas muito isso. Foi isso que nós criamos no mercado, né? Então, o Mover é uma resposta do privado, do capital, que entrega resultado no país, que deixa seus resultados aqui dentro. Obviamente, são companhias que reportam para os seus investidores, geram lucro, mas tomaram como decisão assinar um compromisso público para impactar a nossa sociedade. Bom, o papo tá bom, mas a gente, né? Excelente. A gente vai que vai aqui, né? Bom, para terminar, uma última perguntinha antes do quadro de dicas. Sim. Se você tivesse que dar uma dica para quem está começando o cargo de liderança hoje, qual seria? Eu gosto muito daquela frase
tem uma frase que diz o seguinte, né? Se você aos 50 anos tem a mesma cabeça de um homem de 30, você perdeu 20 anos da sua vida, né? Isso me reflete muito a humildade, né? Você ser capaz de ser um executivo que de forma, isso não significa ser um executivo fraco, mas humilde o suficiente para reconhecer quais são suas fortalezas nas tuas fraquezas, como é que você as complementa ou as soluciona, né? Acho que às vezes o mercado, a busca pelo resultado, ela faz a gente entrar numa linha uma linha de certa agressividade, de ser muito direto aos nossos objetivos, mas acho que uma reflexão contínua, de forma muito humilde, sobre a, sobre a nossa jornada de aprendizado tem sido, para mim, com os meus 38 anos, tem sido o meu formato de me manter competitivo, né, de me manter atualizado e também ser capaz de empoderar as pessoas que lá estão olhando para a minha atuação, né? Nós estamos sendo vigiados 24 horas por dia pelas nossas pessoas, né? O nosso comportamento e as nossas entregas diz muito sobre a cultura da nossa companhia, né? Então, minha primeira reflexão diária é o quão humilde eu preciso deixar isso muito claro para as nossas pessoas, para os nossos canais de clientes e parceiros, porque a solução não está toda aqui, a solução está lá num exército de efforts que a gente tem para solucionar o problema dos nossos clientes. Que bacana, você não respondeu, aprenda inglês, né? Que eu já achei que poderia vir por aí. É bom, se quiser jogar... Também, né? Também. Se você quiser jogar a Série B do mercado, Série C, você pode ficar falando português, mas passa... Então tá ótimo, mas queremos mais dicas. Bom, Eduardo, o que a gente quer saber agora é quando você não está trabalhando, não está falando de negócios, não está falando de propósito, o que você faz para descansar a cabeça? Jogar bola? Não. O futebol ficou para trás, né? Entendi. Mas eu tenho 2 garotos, um de 8 e um de 4, e é muito interessante essa história do DNA. É muito interessante. O de 8 é a vida dele, o futebol, exatamente com 8 anos o garoto decidiu, né? Ele decidiu, a gente não... Então as minhas horas vagas têm sido acompanhar ele nas primeiras jornadas dele. Eu parei de assistir futebol, meu time não vai tão bem. Ih, corintiano, é isso. Meu time faz tempo que eu não consigo me dedicar a ele, mas o meu tempo tem sido entender essa liderança dentro de casa. Eu fui muito cobrado para entregar muito resultado no futebol, né? E a gente teve que deixar de lado. Então eu tô aprendendo como é gerenciar esse sonho. Mas é impressionante, o menino decidiu jogar futebol, joga bem demais, tá se envolvendo nos diferentes times e já tá sendo lá chamado. E agora, vai pôr a família para Esse é o nosso final de seguir semana. Nosso final de semana é começar a gerenciar o sonho dele. Mas Legal. é isso. Tem sido muito interessante viver esse início aí. Tá me trazendo boas reflexões, boas lembranças da época. Pô, que legal, bacana. Mas assim, agora para os nossos ouvintes aqui, tem alguma coisa que você leu, ouviu e assistiu recentemente que você acha que vale a pena indicar para quem está ouvindo a gente agora? Eu acho que todos nós acordamos para acho que em algum momento a gente eu negligenciei a capacidade minha de estar muito bem fisicamente, né, para aguentar a nossa agenda, né? Então essa não é uma negociação. Lá em casa a gente tem um compromisso com os nossos exercícios, né? Gosto de bater minha bolinha de tênis, né? Hoje eu jogo bastante. É um lugar onde eu estou sozinho de um lado da quadra, consigo tomar minhas decisões, consigo refletir. É um esporte interessante de você estar sozinho de um... É um esporte muito de estratégia, né? É um esporte que eu sou apaixonado por... Eu costumo buscar reflexões num livro... Eu acho que muita gente busca, mas escuto pouca gente falando desse livro, que é a Bíblia. Gosto de ler a Bíblia de um jeito... gosto de ler ela de trás para frente, gosto de buscar nas narrativas um pouco do que acontece na minha vida atual. Acho que é um livro que está sempre do meu lado. Eu estou sempre numa leitura em conjunto lá em casa com os meninos e com a minha esposa. A gente se encontra bem nesse lugar de ler
a Bíblia de um jeito diferente. Legal. Você perguntou de uma série, né? O filme, Filme. série, qualquer coisa. né? Eu não essa série é antiga, mas eu gostei muito dos desafios e das. Bom, tem uma peça de teatro que eu já vi milhões de vezes, que é Alma e Moral. O Newton Bonder estava com a gente sexta-feira, agora num evento da companhia fechado para clientes. A gente teve a oportunidade de ficar com o Newton 2 horas, num talk sobre poder. E a Alma e Moral é muito interessante, né? Mas nesse contexto da série, uma série que desafia os padrões do executivo e das fronteiras que ele às vezes precisa que ele rompe lá na série, é Billions. Eu gostei dessa série, porque ela vai para um extremo que traz reflexões aí muito interessantes do mercado. Eu acho que vale a pena, todo mundo, muita gente deve ter assistido, mas eu Mas já é assisti legal. ela 2 vezes. Acho ela interessante porque ela chama a nossa atenção, principalmente para os nossos valores, como é que a gente coloca os nossos valores e o nosso propósito nos negócios. Esse tipo de série, esse tipo de ambiente me chama muita atenção. Gosto de ver a reação Gosto de ver quando nós somos desafiados, os nossos valores não necessariamente vêm para a conversa, e aí que você encontra o verdadeiro profissional, o verdadeiro líder, né? Gosto desse lugar aí. Legal. Legal. Muito bacana. Eduardo Santos, muito obrigado por ter estado conosco aqui nessa manhã. Foi um prazer enorme te receber e certamente tem muito aprendizado aí para os nossos ouvintes do CBN Professional. Vamos falar, vamos ficar sharp no inglês, né, para continuar jogando, fazer nosso país, né? O Brasil é um universo, um pool de talentos. Acho que a solução para muitos problemas nessa reorganização geopolítica está aqui no país, mas a gente precisa ser capaz de mostrar a nossa melhor versão. Então vamos se comunicar, vamos aprender e ter empatia por esse idioma. Tiago, obrigado. Stella, prazer revê-la. Muito obrigado. Prazer Obrigado. te rever também. Muito obrigado Tá pelo convidado para bate-papo. voltar, né? Exatamente, numa Voltarei. próxima temporada, certamente. Valeu, gente, obrigado. Obrigado. Stella, muito obrigado por ter participado mais uma vez aqui desse espetacular CBN Professional, com uma conversa tão bacana com o Eduardo Santos, vice-presidente sênior da EF. Bom, a gente vai ficando por aqui em mais um episódio dessa 10ª temporada do CBN Professional, essa super parceria do Valor Econômico com a CBN. E se você gostou desse episódio, tem críticas, tem sugestões, por favor, escreva pra gente. Tem um e-mail nosso que é o cbnprofessional, tudo junto, @cbn.com.br. E se você quiser saber mais sobre esses assuntos, claro, na área de carreira, tem ali os textos, as colunas da Stella, todas as reportagens do Valor Econômico, tem muita informação, muito além do que a gente conversou por aqui, né? Os trabalhos técnicos do episódio de hoje do CBN Professional são da Débora Gonçalves, do Cláudio Antônio, e também tivemos aqui, claro, produção, roteiro de Stella Campos, Bárbara Nor e Ellen Menezes. Eu sou o Thiago Barbosa e nos encontramos então num próximo episódio do CBN Professional.